Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ivy aqui do canal VegTube e hoje eu tô com uma pessoa muito especial, a Ana. Olá, gente! A gente já fez vários trabalhos em conjunto, vídeos inclusive, na minha primeira gestação. Quem não sabe, eu tô grávida de novo, mas já tive... Dá pra ver, né, Ivy? Olha o tamanho da barriga! Mas eu já tive uma menininha, né? Então eu tenho uma menininha de 3 anos, 6 anos, ó, ia falar errado. 3 aninhos e agora eu tô esperando a Manuela, que em breve vai chegar. E a gente decidiu fazer uma nova série de vídeos para vocês. Fazer uma atualização, né, Ivy? Botar mais informação ali. É, até porque a gente evolui, não é verdade? Opa! Eu, como mãe, cresci assim, mudei vários tipos de pensamentos que eu tinha no decorrer desse tempo. E eu acho que isso pode contribuir com você. E a Ana também se desenvolveu nesse período. Com certeza. A gente estuda, a gente aprende, a gente sempre cresce, sempre acrescenta alguma coisa. A ideia hoje, gente, é a gente falar um pouco sobre como a gente, como mãe, precisa se preparar, sabe? Por exemplo, antes da gestação, eu já preciso começar a me preparar, pensar em alguma coisa para o meu corpo, me alimentar melhor? Ou eu espero engravidar para começar a fazer isso, sabe? Acho que é uma dúvida que muita gente tem. Qual que é a sua opinião, Ana? Então, vamos pensar em duas situações, né? Quem já teve filhos, então quem já é mãe, como você falou, né? Você já é mãe, então você está pensando com a cabeça de mãe. Mas tem gente que ainda não tem um filho, então vai ser a primeira bênção da nossa vida como mãe. De qualquer forma, a gente precisa mesmo, a gente como mulher que menstrua, né, que perde sangue, então a gente precisa prestar atenção, por exemplo, nos níveis de ferro no organismo, porque na gestação vai usar muito ferro. A gente precisa trazer uma alimentação melhor para o nosso dia a dia, porque depois a gente serve de exemplo para a criança. Então, começar a comer de uma maneira mais regrada, especialmente assim se você é muito jovem e se não tem muito essa... tá tudo certinho, vamos comer o que dá vontade, o que dá gosto, né? Então, organizar a refeição para que ela seja feita de uma composição boa, para que depois, tá certo que tem o tempo grande de gestação aí, mas que depois a criança possa se espelhar para poder se alimentar direito. Sabe, Ana, que eu na minha primeira gestação, inclusive, antes de eu ficar grávida, quando eu pensei assim, eu quero começar a pensar em ficar grávida, eu não fui analisar muito se meu ferro estava bom, nada disso, mas o estilo alimentar eu comecei a mudar. Então eu queria já que minha filha tivesse, ou meu filho, né, na época, que tivesse uma alimentação um pouco melhor. Eu tinha certeza que dependia de mim isso. E depende mesmo. E aí foi quando eu comecei a mudar o meu estilo alimentar. Então, isso que a Ivy está falando é extremamente importante, porque criança aprende por imitação. Então, tudo que os pais fizerem vai acabar, assim, de alguma forma, né? A gentileza, o hábito de escovar dente, comer devagar, comer determinados alimentos. Então, a gente é um espelho para os nossos filhos. Então, isso é uma coisa importante de mudar. E você que está nos vendo hoje, então agora já sabe que não só pensar na composição da refeição, como o estado nutricional de alguns nutrientes que vão ser extremamente importantes. Claro, tudo é importante, mas ferro é muito importante. E se a gente que menstrua antes da gravidez engravida com ferro um pouquinho mais baixo, dá um certo trabalhinho durante a gestação. É difícil de conseguir atingir de novo, né? Subir tão rápido. Não dá, né? A gente tem que usar estratégias de suplementação, porque só a alimentação não vai dar. Cálcio a gente tem que pensar, acho que a gente vai bater um papinho sobre isso, né? Mas de forma geral é assim, estruturar um modo de vida e olhar para dentro do sangue. E olha só, não só da mulher, do homem também. Porque o estado nutricional do homem, do marido, ou mesmo se você é um casal de mulher, né? E vai escolher uma parte de espermatozoide, este doador precisa também estar num estado nutricional bom para que um óvulo e o espermatozoide sejam no seu melhor potencial para poder gerar o melhor potencial de uma criança. Senão já vem com assim, não deficiências, mas com prejuízos, né? O nosso estilo alimentar não vai estar no melhor. Não está no melhor. Exatamente. Dá pra gente ser, acho que isso é importante falar também pro pessoal, que dá pra gente ser
mãe sendo vegana. Eu fui vegana desde a primeira gestação e nunca tive problemas quanto a isso. Eu acho que é bom a gente falar um pouco disso para as pessoas, porque eu recebo muita gente falando, eu virei vegana, mas agora eu engravidei e não sei se eu posso continuar. Ou me mandaram comer carne. Engravidei e me mandaram comer carne. Muito, acontece muito disso. Muito, Ive, muito. Por causa, principalmente, proteína, vai faltar proteína e questão de ferro também, né? Muita gente fala disso. Então, acho que é legal a Ana falar um pouco sobre isso. Ela atende muitas mães, não é, Ana? É verdade, eu atendo bastante pessoas. O meu maior universo já é de pessoas que fizeram essa transição. Mas tem gente que chega no consultório que está no começo da transição, escolheu fazer uma alimentação isenta de produtos de origem animal e aí se vê gestando. E fica na dúvida, nossa, eu vou precisar comer carne, eu vou precisar tomar leite, eu vou precisar comer queijo, eu vou precisar comer ovo, porque existem esses mitos mesmo que envolvem, né, a falta de proteína, a falta de ferro, a falta de B12, e tudo isso pode acontecer com mulheres que estão gestando, consumindo produtos de origem animal e com as veganas. Não é privilégio de uma mulher que faz uma alimentação isenta de componentes animais ter esta ou aquela carência. Ferro, por exemplo, vai ser importante para todo mundo. Pode comer quanto de carne quiser, que não vai dar conta da demanda. Então, suplemento de ferro é universal para quem come carne de qualquer natureza e para as veganas também. Exatamente. E muitas vezes, pessoas que não são veganas, que são onívoras, comem carne em quantidade, acabam tendo baixo ferro. A minha obstetra mesmo já me alertou em relação a isso. Ela falou, olhou meus exames e falou, nossa, seu ferro tá bom em relação a pessoas que são onívoras, né? Por que será que o ferro da Ive tá bom? Mas né, nessa gestação aqui, ó, já tô tratando há um tempo. E mesmo assim vai caindo. Vai caindo mesmo. Mas por que a Ive tá com o ferro bom? Porque a gente se preparou, né, Ive? Antes dela decidir engravidar, a gente já fez esse trabalho de correção, mesmo ela menstruando. Então, a gente já deixou o nível de ferro. E se acontece uma gestação com nível de ferro baixo, a gente pensa juntas o que a gente vai fazer, que estratégias a gente vai utilizar de suplementação, porque só alimentação não vai dar conta, inclusive para quem consome carnes, consome alimentos de origem animal. Não vai resolver comer carne para corrigir eventuais carências de ferro. E não só de ferro, né, Ana? Por exemplo, que outras coisas, acho que a gente pode falar um pouco de suplementação para as pessoas saberem assim, o que elas têm que pedir até para o profissional quando elas forem ser atendidas. Porque muita gente vai num profissional de saúde e aí não sabe muito bem sobre o que pode estar acontecendo no organismo dela e não sabe nem questionar. E eu acho que aqui o maior benefício que você pode ter é conhecimento para você questionar onde quer que você for, né? E encontrar o profissional que vai te atender melhor. Porque é isso que a gente precisa, alguém que entenda nosso estilo alimentar, entenda nosso estilo de vida e que respeite aquilo e que te oriente da melhor maneira. Concorda? A gente tem, assim, no nosso universo de uma alimentação completamente vegetal, existem muitos mitos, né? Então, a falta de proteína é um grande mito, a falta de B12 é um grande mito. A gente precisa corrigir B12 de qualquer forma. Não é comum vir grávidas onívoras no consultório, até porque acho que por causa da minha especialidade. Mas quando vem, eu percebo, porque eu faço essa avaliação de exames laboratoriais e eu percebo que tem carência de vitamina B12. A B12 tem uma complexidade grande no seu metabolismo, então não basta só ingerir as fontes naturais. Até porque, assim, acho que isso seria um capítulo à parte para a gente falar de B12 e tem vídeo da B12 no meu canal da Escola de Nutrição. A Ive já falou também, tem uma série de outros profissionais que falam a respeito. Então, B12 a carência da B12 não é um privilégio, vamos dizer assim, uma característica dos veganos. Então a gente tem que prestar atenção com a B12, qualquer que seja o estilo alimentar, a gente tem que prestar atenção no ferro, como a gente já acabou de falar. As proteínas são altamente demandadas, a Ive agora está no finalzinho do 3º trimestre, a Manuela agora está encorpando, está ganhando tecido muscular e isso aumenta muito a demanda de proteína.
Então não adianta a gente colocar, come mais carne, come peixe, come não sei o quê, porque a gente vai sobrecarregar o sistema da pessoa, o metabolismo da pessoa, né, que está gestando, e pode não trazer exatamente benefícios. Então, acertar a alimentação com proteínas vegetais são de tão boa qualidade quanto as proteínas animais, não tem diferença na presença dos aminoácidos que constituem essas proteínas e, se necessário, a gente adiciona um suplemento e no universo vegano a gente tem uma série de suplementos de opções, veganos, né? Gostosos, outros nem tanto. Mas e por você aí consegue. Dá pra ir. Você consegue ingerir. Dá pra ingerir, gente. A gente tem marcadores no sangue que nos trazem notícia de como está essa ingestão proteica. Eu acho que isso é muito legal de vocês saberem, porque não é só da ingestão proteica, né? Ela consegue, através dos exames, avaliar tudo que está faltando no seu dá para avaliar organismo. A proteína, dá para avaliar carboidrato, dá para avaliar o ferro, dá para avaliar a vitamina B12, ácido fólico. Ácido fólico é outra coisa que você... Assim, eu vou engravidar, tenho que tomar ácido fólico. Engravidei, vou tomar ácido fólico até o 3º mês. Não, a gente vai fazendo um acompanhamento e vai fazendo um ajuste. Cálcio é um elemento que a gente tem que avaliar e dá para avaliar no exame de sangue. Dá para avaliar quase tudo, né? Não dá para avaliar a gordura diretamente no exame, mas dá para avaliar através de outros marcadores, associações. Então, sangue conta tudo e cada um tem um. O bom é isso. Por isso, gente, a gente precisa ter o conhecimento, porque se a gente não sabe que é possível descobrir isso pelos exames, antigamente eu não fazia ideia. De verdade, não fazia ideia. Nem eu, quando eu tive filho, gente, eu tive filho faz bastante tempo. Naquela época eu já era nutricionista, mas eu não tinha esse conhecimento. Esse conhecimento eu fui estudando ao longo do tempo e hoje, até quando eu te atendi da Mel, hoje eu sou uma nutricionista um pouco melhor para atender a Manuela, porque 3 anos depois a gente continua estudando, continua compreendendo e o universo de grávidas, né? Você que é grávida, vocês trazem muita notícia, trazem muito conhecimento e a gente vai aprendendo. É verdade. Bom, o que mais que tem em relação à mãe? Preparos da mãe. Tem mais alguma coisa que a gente acabou não falando? Sabe que eu lembrei de uma coisa. Ômega 3. Eu pensei a mesma coisa do ômega 3. Gente, ômega 3 todo mundo associa com peixe, né? E sabe que o peixe, tadinho, é suplementado para ter ômega 3 e aí a gente come o peixe para ter ômega 3. É meio que um atravessador. E muitas vezes a gente não sabe disso. Eu também não sabia. Daí depois que eu fui descobrir, o peixe come a alga e por isso ele tem o ômega 3. Então existem fontes vegetais de ômega 3. Existem, e sabe que assim, a recomendação da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia é suplementar, não sei se você sabe disso, Ive, o DHA de algas. Não sabia. Existe um documento onde está orientado que a suplementação de DHA, que é a forma ativa do ômega 3, seja feito através das algas por conta de contaminação com metal pesado. Então não usa óleo de peixe, a recomendação é feito com DHA de algas. Então, para esse universo vegano, ótimo, né? Porque a gente tem vários suplementos de DHA de algas hoje no mercado. Na sua época, na época da Mel, era mais difícil, tinham poucas empresas. Hoje a gente já tem várias empresas no mercado e a recomendação geral, inclusive para as onívoras, é fazer suplementação de DHA de alga. E qual que é a importância do ômega 3 na gestação? A mãe precisa ingerir por quê? É basicamente para a formação da parte cognitiva e da parte de visão. Aí a gente pensa assim, minha mãe, sua mãe não tomou ômega 3. É verdade. Graças a Deus a gente tem estudo caminhando, a gente vai vendo como essas coisas são, né? O que tinha há 5 anos, há 2 anos, agora. Então a importância que a gente sabe hoje através dos estudos é que o ômega 3, o DHA, que é a forma ativa do ômega 3 junto com o EPA, é bem importante para a função cognitiva e para a parte visual, né? De sistema de visão da criança. Toda a parte cerebral. Então tem uma função muito importante, né? Agora, existem alimentos também que possuem um pouco de ômega 3 e a gente pode incluir na nossa dieta, não é? Bastante ômega 3. Não é um pouco não, é bastante. É bastante. Chia e linhaça é bastante que tem de ômega 3. A questão é que a gente tem um processo dentro do nosso corpo para pegar o ômega 3 e converter em DHA e EPA. Então a gente consome bastante volume de sementinhas e
a recomendação de novo para a gestante é usar a cápsula de DHA, que é o que está na literatura, é o que a gente sabe que é melhor. Mas nada impede de você ter no seu dia a dia o consumo de chia e de linhaça. E a chia traz um grande benefício, porque além de ser uma super fonte de ômega 3, ela ajuda muito no cálcio, que é um outro elemento bem sensível, porque, por exemplo, o rim da Ive joga mais cálcio para fora do que o meu rim, do que o rim do Michel, do que quem está aqui nos assistindo. Então, o rim da gestante, ele joga mais cálcio para fora do corpo e a gente tem que fazer este equilíbrio calculando mesmo. E aí é um profissional que tem que saber fazer isso, né? Como é que a gente calcula a ingestão de cálcio para dar aquele tanto que precisa e eventualmente, se for necessário, a gente entra com suplementação, porque joga muito para fora. E olha, coma chia, porque vale muito a pena. E assim, é muito fácil de fazer. Vou te dar a dica aqui já agora para você fazer na sua casa. Você pode pegar um suco de uva integral, por exemplo, colocar... Sagu de chia. Hã? Sagu de Sagu chia. de chia. Eu acho delicioso para você comer no café da manhã com fruta ou algum leite vegetal. Então, as duas formas que eu mais gosto de consumir chia é, coloca um pouco de leite vegetal, 500 ml, 500 ml de leite vegetal, 5 colheres de sopa de chia, mistura e deixa lá a noite inteira. De manhã, você bate aquilo e coloca no copo para comer. Aí você come como um pudim com a colher e coloca fruta no meio. Eu gosto com manga, com banana. Nossa, o canal da Ive tem várias receitinhas. Eu, quando a pessoa passa, eu uso bastante esse pudinzinho de chia como uma referência, ou misturado com aveia, ou na aveioca, que a Ive também tem receita. Na aveioca também fica gostoso. Eu também coloco, assim, quem passa em consulta, eu dou receita de aveioca também. E dá pra pôr também a chia no pão, né? Dá pra você usar. Só que você precisa saber que você precisa usar a chia. Porque se você não souber, aí você não vai usar. E, gente, se você for consumir chia, a chia ela precisa ser hidratada ou triturada. Porque se a gente pegar ela do pacotinho, né? Do potinho, colocar em cima da fruta e já comer, a absorção, o aproveitamento é menor. Então ela precisa dar aquela inchadinha para o nosso suco digestivo conseguir penetrar naquela casquinha que é bem dura e ela é tão tiquitita, né, que a gente não mastiga tudo, entra no meio dos dentes. Então chia, linhaça e gergelim são 3 sementes muito pequenininhas que precisam ser trituradas e no caso da chia hidratada também rola. E assim, a forma que eu acho mais gostosa de consumir a chia é realmente hidratada. Faz aí nessa casa, depois você volta aqui e coloca nos comentários, amei a chia hidratada. Ou, não gostei, quero fazer de outro jeito. Quero saber a sua opinião também, tá bom? Tem algum outro alimento, Ana, que você acha importante a gestante incluir na alimentação? Já deveria, né? Assim, verduras, legumes e frutas, que são alimentos que têm bastante fibra, bastante mineral, bastante vitamina, bastante antioxidante. Então, esses são alimentos bem importantes. A nossa cultura é uma cultura do arroz, feijão, bife e batata. Aí quando passa para uma alimentação vegetariana, vegana, fica arroz, feijão, às vezes uma carne de soja. Falta, né? A alimentação do brasileiro. Um tomate e uma alface, uma né? folha de tomate. Uma rodela de tomate e uma rodela de Nós estamos até confundindo folha com rodela aqui. Mas é bem isso mesmo. Então, essa alimentação diversificada, cheia de fibra, o que pode acontecer? Por causa dos hormônios da gestação, o funcionamento, a velocidade de funcionamento do intestino pode dar uma reduzida. Então, algumas mulheres podem experimentar constipação, uma dificuldade maior de evacuar. Então, as fibras ajudam bastante junto com a água. E aí, a gente fazendo essa modificação de colocar mais verduras, frutas, legumes, também ajuda para quando o nenê vier. Agora, se você optou por uma alimentação completamente baseada em plantas, não vai consumir nada de origem animal, não tem como não consumir leguminosas. Então, grão de bico, feijões, lentilha, tremoço, tofu, daí vem como já que é da soja, que é uma leguminosa também. Então, não tem como falar, eu não me dou bem com feijão, não vou comer feijão. E vamos colocar feijão aqui entre aspas. Não tem como, tem que consumir leguminosas e depois a gente acerta, porque os cereais têm um pouco, tem proteína também, não só um pouco. Quem tem pouquinha proteína é o grupo das frutas e das batatas. São eles que têm pouca proteína. E aí tem aquele mito de que brócolis tem muita proteína, cogumelo tem muita proteína. Não tem, tem
Percentualmente. Percentualmente, mas a gente não come o percentual, a gente come o valor absoluto. É que esses alimentos têm basicamente 90% de água, então 10% só que a gente usa para fazer um cálculo de quantidade proteica. Então cogumelo não é boa fonte de proteína, embora tenha um pouco, brócolis, espinafre, todas essas coisas. Agora cereais, arroz, aveia, quinoa, amaranto, centeio, cevadinha. Painço, né? O painço é muito legal incluir na alimentação. É bem legal, a Ivy tem uma série de receitas com painço, é bem versátil, né? Dá pra fazer bolinho, dá pra fazer queijo, dá pra fazer uma série de coisas. Então, até sobremesas. A Ivy faz tudo. Até sobremesa. E ele tem uma textura muito boa, então é um cereal que vale muito a pena. Vale a pena. Então, gente, cereais, trigo sarraceno, que agora você começou a mexer no trigo sarraceno, né? Em breve eu vou gravar um pão de trigo sarraceno. Eu vou ter que aprender, gente, porque eu não sei fazer pão de trigo sarraceno. Porque eu amei o resultado do pão de trigo sarraceno. Então. Ficou muito legal. Então, veja só, leguminosas, cereais, oleaginosas, né, que são as castanhas, as sementes, também tem um bom teor proteico. A gente não vai conseguir toda a proteína porque tem muita gordura, se a gente consumir demais desequilibra, aí precisa calcular essa questão de peso, né? E além das fontes de proteína, a gente precisa pensar também, você sempre fala para mim dos vegetais escuros, vamos deixar ela falar agora. Mas ela sempre fala, Ivy, como que tá a sua ingestão de vegetais escuros? Começa a consulta assim, ó. Vocês acham que eu vou sabatinar a Ivy aqui? Por que ela tá me perguntando vegetal escuro? Não vou fazer você passar essa vergonha, hein, Ivy? Mas eu vou contar para vocês que é assim, ó, toda consulta. Como está seu intestino? Então ela falou aqui do intestino e eu acho que é muito importante realmente, porque ela sempre me pergunta do intestino. E como que tá meu consumo de vegetais escuros? Por que eu tô te perguntando vegetais escuros? Gente, é por causa de cálcio. Vegetal escuro tem muito cálcio, tem muito caroteno, que é um antioxidante, tem fibra, tem vitamina, tem mineral. Então, quando eu te pergunto sobre os vegetais escuros e pensando em brócolis, couve, rúcula, agrião, essas 3 folhas, né, e o brócolis também, eu tô tentando fazer o meu cálculo aqui para ver o quanto você está comendo de cálcio. Aí eu junto a chia, eu junto o tofu, eu junto o gergelim, que é um alimento super mega, é o principal alimento fonte de cálcio, o amaranto. Então eu sempre vou ficar perguntando quanto você come de folha escura, quanto você está comendo de gergelim, quanto você está comendo de chia. Mas eu acho que é uma dica legal para o pessoal, para eles incluírem na alimentação esses vegetais escuros, mesmo se não tiver grávida, pode incluir, porque só vai ter benefício. E às vezes a gente esquece. Então, por exemplo, tem lá alface e couve, mas aí toda semana você compra alface e não compra nunca couve. Então, em vez de comprar um de alface, você compra couve, aí você usa ela como salada, como refogada. E aí você tem aquela fonte mais escurinha ali de nutrientes para o seu organismo. Brócolis é uma coisa muito bem aceita para muitas pessoas, né? Adultos e crianças. Então, brócolis é uma coisa para ter, né? Bastante. Criança gosta muito de... Não sei, né? Não sei se são todas, mas a minha filha, assim, quando ela experimentou brócolis, amou brócolis. Os nenéns, assim, os nenéns e as crianças que eu atendo, eles em geral aceitam muito bem brócolis. E sabe, gente, couve... Agrião e rúcula são 2 folhas que a gente só come em salada, ou a maioria come em salada, mas dá para comer refogadinho também. Agrião é uma coisa que eu não costumo comer refogado. Mas dá pra comer. A Ana me falou esses tempos atrás, eu tenho que começar a pensar nisso. Bom, acho que a gente falou aqui, né, Ana, no geral, dos principais alimentos que a gente precisa incluir na alimentação. Deixa eu pensar se tem mais algum aqui. Vai falando aí que eu vou pensando. O último que eu vou falar, que eu lembrei, que vem do gergelim, que é uma excelente fonte de cálcio, e eu uso todos os dias, é o tahine. E assim, ele é um sabor tão gostoso. Eu curto muito comer tahine. Eu gosto muito também. Aí o tahine, como que é a minha forma preferida de comer tahine? Você pode até dar risada, mas é assim, você pega uma banana, eu amo banana, né? Você pega uma banana, passa lá a colher de tahine por cima e coloca uma granola. Nossa! Pra mim é um banquete. Gente, eu tenho balde de 3,5 kg lá em casa porque eu como muito tahine. Mas ó, aí assim, uma coisa bem importante. Gergelim e o tahine, que é a pasta de gergelim, fica a dica muito importante. Quando você for comprar, tem que ser gergelim com casca. O cálcio ele está predominantemente na casca, então tem que ser gergelim integral. Seja o preto, seja o marronzinho,
tem que ter sempre a casca, porque o branquinho, né, o marrom, você vai achar gergelim descascado, gergelim pelado, despeliculado, vários nomes. Então compre gergelim, sementinha, tritura ou tahine integral. Gente, muito obrigada a você que ficou até aqui assistindo todo esse conteúdo. Falamos pra caramba. Tem muita informação pra você. Espero que você aproveite muito esse conteúdo e que comente aqui embaixo falando pra gente o que você achou, quais assuntos você quer ver no próximo vídeo, porque eu e a Ana sempre fazemos materiais pra vocês. Sempre, tá é sempre bom. Ó, um beijo e até o próximo. Tchau, gente.